uma hora, a gente não pode passar desse momento de uma hora. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão Carlos. Ele vai ministrar sobre nossas vidas, né? Nessa noite. Amém? Amém. A gente, aqui é um amigo que eu considero hoje como irmão, passou um período fora, né? Já no seu testemunho. Passou um período fora da nossa cidade, mas retornou e nos encontrou novamente. Deus fez com que a gente se encontrasse novamente. E a gente sempre traz para esse momento aqui os destemidos. Vocês estão no local onde a gente tem um momento que a gente chama de os destemidos. E Carlos, Deus colocou no meu coração que eu pudesse convidar Carlos hoje para trazer a palavra para a gente. E quem sabe amanhã ou depois não sei um de vocês, tá bom? Então, cada momento desse a gente vai trazer uma pessoa, né, para estar trazendo um testemunho, uma palavra, para nos edificar também. Eu creio que é Deus que fez isso, é Deus que tem feito na sua vida, tá? E a gente considera você como irmão, como assim como o irmão falou. Amém, gente? Vamos ouvir o nosso irmão Carlos? Amém. Vamos orar por ele agora? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na tua presença e apresentamos, Pai, nas tuas mãos, o teu filho, Carlos, Pai. Pai, usa ele como o Senhor quiser, Pai, da sabedoria, da graça, e que teu Espírito Santo esteja, Pai, orientando e inspirando o seu filho para trazer a tua palavra até aos nossos corações. Te agradecendo pela vida dele, da família dele, da esposa, e por tudo que o Senhor já tem feito e que vai fazer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Tá, fica à vontade, viu? Boa noite a todos. É um prazer, né, uma alegria para a gente estar aqui participando desse momento. Como a Cedinho falou, a gente tem uma história assim já de mais de 30 anos de amizade. A gente passou 15 anos fora do Itabuna e retornamos aqui para encontrar muito novo. E com esse trabalho recomeçando aqui, né, foi uma coisa que nos alegrou muito. Porque a gente conheceu a Cedinho e Rosângela no período da vida dele, no período da vida da gente também. E nesse reencontro aqui, muitas coisas estão acontecendo, né, surpreendendo a gente também. E a gente está fazendo parte dessa história. Para mim, particularmente, minha esposa, é uma gratidão que a gente tem a Deus pela vida deles também. Porque eles puderam, a gente conhece muito antes de se converter, a gente praticamente se convertemos juntos, começamos a nossa caminhada já há 26 anos. E estamos aqui hoje, para a graça de Deus, né, juntos, esse mesmo propósito. E ele deu essa oportunidade de trazer essa palavra hoje, eu vou ser rápido, mas uma coisa que Deus colocou no meu coração, o que vocês estão vendo aqui, na verdade. São testemunhos do que vocês estão vendo aqui. E eu gostaria de compartilhar rapidamente, só com você alguns versículos e eu vou contando a história. Está em Mateus capítulo 14. É uma história triste para você entender. Para você entender como Deus age às vezes na nossa vida. E mandou degolar João do cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à menina, e a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo seguiu a pé desde a cidade. Só a introdução que você entender. Essa palavra aqui, ela nos conta uma história de Jesus, todo mundo conhece, porque João Batista foi aquele profeta que Deus usou para anunciar a vida do Senhor Jesus Cristo, preparar o caminho, como a palavra de Deus fala. E Herodes, esse Herodes que a palavra fala, é filho de Herodes, o grande, que a palavra fala, que foi o rei da Judéia quando Jesus nasceu. Naquela época, Israel estava sendo reinado por Herodes. Quando Herodes morre, então os filhos dele assumem Israel, só que Roma estava sob a governança de Roma, e Roma divide o país. Então cada filho de Herodes recebe uma parte do ministério. Então aqui, esse Herodes que foi usado por inimigo para matar João, ele é um dos filhos do primeiro Herodes que foi o que promoveu a matança de todas as crianças naquela época que Jesus nasceu. E por que
ele mandou matar João? Porque João se levantou contra a vida que ele levava, tendo um caso com a irmã, com a cunhada dele, né? Então, Herodes tinha me incomodado por aquilo, e a mulher do irmão dele, a cunhada também. E ela aproveitou uma ocasião para pedir a cabeça de João. João era primo, parente próximo de Jesus. Aí a gente parei para pensar nessa palavra, nesse momento tão difícil. Porque imagina, você está aqui fazendo a obra de Deus, você está aqui fazendo as coisas que são boas, né, para a sociedade talvez, e você recebe uma notícia: olha, mataram o seu primo lá, enforcado, arrancado a cabeça. A tristeza natural do homem vem, não tem jeito. Com Jesus não foi diferente, porque ele esteve com João Batista, foi batizado por João Batista. Então a intenção de Jesus era se retirar, passar aquele momento de dor, de tristeza, foi para um lugar distante. Mas a multidão foi atrás, porque a multidão tinha sede do que ele tinha para entregar. E nesse capítulo aqui, a palavra de Deus fala que Jesus foi tomado de íntima compaixão por aquele povo, viu a necessidade. Então, o que eu entendo aqui quando eu leio essa palavra de Adonita, que é num momento de dor, às vezes de perda, de dificuldade, que a gente vai passar por cima das nossas dificuldades, dos nossos medos, das nossas fraquezas, para ajudar o próximo. E quando você se dispõe a trabalhar para o reino de Deus, você tem que abrir mão da sua própria vida. Não é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, mas é o que o próximo precisa, que é mais importante. E Jesus mais do que ninguém entendia isso, e ele nos ensinou isso. E nessa passagem, quando Jesus vai, e a multidão vai atrás de Jesus, então as pessoas vão atrás dele, e ele vê a necessidade do povo, acontece que todo mundo já sabe. O povo estava sem pão, estava sem nada para comer, e Jesus naquele momento ele faz a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães. Nesse capítulo, no capítulo 14, ele fala que tinha um discípulo ali que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Todo mundo conhece a história, né? 5 pães e 2 peixinhos, Jesus faz uma multiplicação para 5 mil pessoas, fora, 5 mil homens, fora crianças e mulheres. Então era muita gente. E ainda sobrou 12 cestos cheios ainda de pão. No capítulo 15, a gente vê também a segunda multiplicação de pão. Neste capítulo que Jesus está também cuidando da multidão, a palavra de Deus fala que havia 7 pães e alguns peixinhos. E o que me chama a atenção? Sobrou, nessa segunda multiplicação, 7 cestos cheios de pão. E olha a matemática de Deus. Tinha 5 pães e 2 peixinhos, sobrou 12 cestos. Na segunda multiplicação tinha 7 pães e alguns peixes, era mais que 2. Houve menos multiplicação. O que eu aprendo com isso? Que Jesus não precisa que a gente tenha muito para fazer milagre. Ele precisa que a gente tenha alguma coisa. A matemática de Deus muitas vezes confunde a gente. Que a gente fica esperando recursos, esperando que Deus mande, que Deus faça. E às vezes eu espero que a gente se disponha a fazer. E aonde eu chego aqui, nessa loja, aqui nesse lugar, quando a gente começou aqui, que a gente encontrou a Zendino, todo mundo lembra que era totalmente diferente. E aí um dia a gente conversando com a Zendino, Rosângela, e falou, a gente podia dar uma modificada aqui na loja. A gente botou na IA lá, fez as projeções e começamos a fazer. Pintar, arrumar. Nós 4 aqui, mais o irmão Pablo. Sem R$1 no bolso. Sem R$1 no bolso. Eu só um pouquinho que eu aprendi reformando igreja mesmo, que eu sempre gostei de participar da obra de Deus, de fazer reformas, de fazer as coisas. A gente vamos fazer. Eu chamo um pouquinho aqui, aí vamos fazer um pouquinho. Começamos a fazer isso virou aqui, ó, uma multiplicação, um milagre de Deus. Muita gente aqui acha que isso aqui foi da campanha. A CD Rosângela deve ter pegado dinheiro da campanha para entregar. Mas só Deus sabe. Que a gente pegou o resto de tinta lá do projeto, misturou, fez alguma coisa, pintou. O que não dava a gente aproveitou e Deus fez isso aqui. Por quê? Porque eles se disporam
a mudar, a fazer as coisas acontecer. E as pessoas chegam aqui e se admiram. Poxa, como é que mudou? Então a nossa vida, ela é assim, com um pouquinho que Deus coloca na nossa mão, Ele consegue fazer milagre. E eu tenho uma coisa aqui, o Paulo perguntou um dia, oi, irmão, quanto tempo que você faz esse trabalho, né? Que eu achei que era profissional de pintura, não sei o quê, né? Eu falei, meu irmão, eu só faço para as pessoas que Deus toca no meu coração e que eu amo muito. E eu nunca contei isso para ninguém, nem Rony, nem Rosângela, nem os Florinda sabe. A gente tem uma dívida, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande para ser dívida com Rosângela. Porque quando nós saímos de Itapuna em 2008, a gente passou pela maior prova que a gente já passou na nossa vida. A gente perdeu tudo aqui naquela época. Deus fechou as portas assim de uma forma que até hoje não conseguimos entender. Ele trabalha, tem 8 meses sem trabalhar sem nada. É uma coisa que a gente tratou completamente. E eu lembro que quando a gente teve rádio evangélica aqui um tempo, e a Cendina era nosso patrocinador. Então ele fornecia o CD, fornecia o material para a gente, tudo. E a gente criou aquela parceria, né? Rosângela não era muito próxima ainda, porque eu tinha loja aqui na praça, então ela ficava mais lá. Mas a Cendina aqui tinha que marcar a hora para falar com ele, né? Porque ela era um homem muito ocupado. E a gente tinha essa proximidade. E quando a gente passou nessa prova, eu vi que com a Cendina, olha, eu estou com um CD lá que a gente estava apertado. Você não pode vender aqui para mim, vou botar na consignação, você não está nem lembrando disso. E ele vinha lá com uma boa vontade, botava o CD aqui na loja, o dinheiro que ele tinha ele dava, e aquele dinheiro que ele nos dava nos ajudou muito naquele tempo. Isso trouxe para mim uma gratidão no coração, porque eu sabia que no momento, ele nem falava da prova que a gente estava com ele, né? Mas ele estava sempre disposto a estar ali nos ajudando. Estava ali mesmo naquele momento, estava conosco. Depois a gente foi embora, voltamos e Deus agora está nos dando essa oportunidade de nos reaproximar. Então, para você ver como você planta lá atrás, Deus lá na frente pode nos surpreender e fazer coisas que a gente não espera. Então, essa multiplicação, essa passagem, que às vezes a gente pensa que é historinha, como da carochinha, mas Deus faz acontecer na nossa vida, para que a gente entenda que Ele é Deus que cuida de nós. Amém. Mesmo nas coisas pequenas. Então a gente está aqui, parece pouco, né? Parece pouco, mas daqui Deus pode começar coisas que a gente não tem ideia. Quando a Cendina e Rosângela falaram assim, olha, a gente está começando uma caminhada política, eu mesmo já me travei, eu nunca me envolvi com política. Pode deixar de trabalho, não ter tempo, não ter disposição, mas eu comecei a pensar. Mas Deus precisa colocar mulheres naquela política para poder mudar também muita coisa. Deus precisa fazer alguma coisa que para os meus olhos seja impossível, que é uma luta de gigantes, né? Porque Deus precisa da terra, né? A gente tem que mudar essa terra. E é com a nossa fé. Se a gente consegue mudar um pouquinho que a gente tem nessa volta, por que não lá? Então a gente se sente desafiado naquilo que é impossível, naquilo que a gente não pode fazer. E isso deu um ânimo novo, porque a gente veio aqui sem ver. Né? Porque se recomeçar tudo novamente não é fácil. A gente tem que enxergar coisas que a nossa fé às vezes nem alcança. Então isso aqui para mim tem sido uma bênção de Deus, porque a gente pode caminhar junto com quem a gente ama, a gente tem essa comunhão, a gente está aqui e encontra pessoas que a gente às vezes nem, talvez eu não encontrasse mais do que eu acho que encontrar. Então, o que eu quero trazer nessa noite é isso, olha. Não desiste daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Pode parecer pequeno, mas que Ele pode multiplicar, Ele pode ir para. Amém? Eu agradeço. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Que palavra bem forte. Falou muito ao meu coração. Gente, vamos para um segundo momento agora. Tá? Agradeço a Deus pelo resultado. Amém. Carlos,